Queridos irmãos, nós estamos então dando continuidade a uma série de sermões onde o tema é Ele nos escolheu. Mas a perspectiva da eleição que nós temos colocado aqui para a igreja é uma perspectiva não somente individualista, mas uma perspectiva onde nós podemos olhar para a eleição da família, a eleição da comunidade, a eleição do povo de Deus. Um povo de Deus que é eleito segundo a presciência de Deus. E nós estamos indo para o nosso sermão de número 5. No primeiro sermão nós falamos no livro de Efésios, capítulo 1, de 3 a 14, sobre a família que for eleito antes da fundação do mundo. Então, antes de haver qualquer coisa a ser criada sobre a face da terra, Deus já tinha criado a minha e a sua família. Glória a Deus por isso. Antes de qualquer coisa ruim acontecer, a família já tinha sido estabelecida. Essa que você está. Segundo sermão, nós trabalhamos no texto de João, capítulo 14, de 15 a 21, falando sobre a paternidade. Por que paternidade? A paternidade que nunca abandona o seu lar. Nós temos, de modo geral, muitos órfãos, sem pai e sem mãe. Mas nós também temos muitos órfãos espirituais que se sentem sozinhos, que se sentem perdidos, que se sentem não pertencendo a lugar algum. E o texto que nós trabalhamos é que Deus nunca abandona aqueles que são seus. Deus está sempre atento àqueles que são seus. No terceiro sermão, nós olhamos para o texto de Gênesis, e um texto muito conhecido, onde Deus chama Abraão. Mas Deus não chama somente Abraão, Deus chama a sua família, Deus chama todos aqueles que fazem parte da sua casa. E Deus diz: em você, Abraão, e na tua casa serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, quando Deus escolhe um, Ele abençoa todos. Talvez nós não tenhamos ideia daquilo que a nossa família representa aonde nós estamos inseridos. Talvez nós não temos ideia da proporção que é dada por Deus para a família eleita. A família eleita, então, ela tem no seu habitat, na sua segurança do seu lar, a representatividade daquele que é Senhor e soberano sobre todas as coisas. E Ele diz que a nossa família, ela tem toda a autoridade de Deus para abençoar aqueles que serão abençoados. Quarto sermão que nós trabalhamos foi no sermão de Deuteronômio nesta manhã, onde nós falamos da grande preocupação que há, onde as gerações que estão vindo, elas não estão aprendendo a verdade do Senhor. A culpa é de quem? A questão não é mais culpa de quem. A questão é como acertar o que está errado. Então, há uma responsabilidade que pesa sobre o pai crente. Há uma responsabilidade que pesa sobre a mãe crente, para que o pai e a mãe juntos em família possam transmitir a fé. E a fé é um legado. A fé, como a eleição, é dada por Deus. E Deus não nos deu uma eleição para a gente guardar num lugar escondido, mas Ele nos deu para que a gente possa proclamar. E começar aonde? Dentro da nossa casa. Por fim, nós chegamos agora então diante do quinto sermão, e nós vamos olhar para um texto bastante profundo. E eu inicio então nesse que é o nosso quinto sermão, onde fala que nada nos separará da família que foi escolhida. Pois bem, irmãos, há momentos na nossa história, há momentos na nossa vida em que nós precisamos de uma palavra de conforto. Às vezes nós estamos em casa esperando que a esposa nos trate diferente, ou então olhe para nós e possa perceber que alguma coisa não está boa. Às vezes nós estamos no trabalho e gostaríamos que o nosso empregador pudesse olhar para nós e dizer: puxa, você é um bom trabalhador, quem sabe vou dar até você um aumento. Nós temos uma necessidade de ouvir palavras que nos façam bem ao coração. Por quê? Porque à medida em que os dias avançam, que as coisas avançam, os problemas eles se avolumam no nosso coração. As lutas, os dissabores, os problemas, as dificuldades. Mas nós precisamos de uma palavra que faça com que o nosso coração seja elevado, acariciado, abençoado, fortalecido, para que a gente possa realmente poder sorrir, para poder animar de volta. É um estímulo. Às vezes o estímulo humano tem sido tão pouco, e nessa noite nós temos um estímulo aqui que é o da palavra do Senhor. Quero convidar você então a abrir em Romanos 8, a partir do verso 28.
Romanos capítulo 8, 28 a 39. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da Tua palavra está colocado o nosso coração, Senhor. Queremos, por intermédio do Teu Espírito Santo, nesta noite, entender aquilo que a Tua Escritura revela ao nosso coração, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender tamanha palavra de Deus, meu Pai. Tamanho ensinamento, ó Deus. Conforta, Senhor Deus bendito, todos os corações que nesta noite aqui estão diante da Tua santa presença. Coloca, Senhor Deus, diante do nosso coração a verdade revelada da Escritura Sagrada, para que nós possamos sair daqui na certeza de que Tu és o Deus vivo, aquele que reconcilia o cansado, aquele que fortalece o abatido, aquele que coloca-nos de pé novamente, ó Pai, para continuar caminhando nessa caminhada cristã. Ajuda-nos, Senhor Deus bendito. Nós Te rogamos nesta noite, no nome santo, precioso do Senhor Jesus. Amém, meu Pai. Irmãos, nós estamos vivendo uma era social bastante peculiar. Nós estamos andando dia a dia e quando saímos da nossa casa sempre há preocupação e quando estamos em casa também há preocupação. Nos preocupamos com uma série de coisas. Por isso que eu disse, como é importante às vezes nós temos uma palavra de Deus que conforte o nosso coração. E nós temos procurado isso. Nós procuramos esse conforto nas pessoas, procuramos esse conforto no cônjuge, procuramos esse conforto nos pais, procuramos esse conforto nos filhos, mas dessa busca incessante de querer validação para aquilo que estamos fazendo, nos torna ansiosos. Nós ficamos preocupados e a nossa preocupação ela acaba se excedendo, não acabando e resultando, na verdade, no nosso coração, uma forma de nós não conseguirmos descansar propriamente dito. E a pergunta que eu começo nessa minha explanação é: como descansar sem atrapalhar a vida? Porque a vida é corrida. Todos os dias, se você parar muito, as coisas começam a se volumar e você precisa dar jeito em todas as coisas. Como que a sociedade descansa? Vou falar melhor, como que você tem descansado o seu coração? Quero dizer que se você está aqui nesta noite, você fez a melhor coisa que poderia fazer no domingo, porque hoje, diz a palavra do Senhor, que hoje é dia de descanso.
É nesse dia em que o Senhor renova o nosso coração, é nesse dia em que o Senhor nos dá alento ao coração abatido, à alma ansiosa, ao medo, à insegurança, a tudo aquilo que nós não conseguimos repousar o nosso coração. Como pais, como mães, como filhos, como empregados, como empregadores, tem muita coisa pululando dentro de nós que nós não temos resposta suficiente para dizer: sossega, descansa, e nós não temos conseguido descansar. Por isso que esse é um texto desta noite que traz essa conexão, não uma conexão social, mas uma conexão espiritual. A família eleita está depositada nas palavras de Deus, na verdade do Senhor, e é nessa verdade que a família que está aqui representada precisa descansar, porque nós vivemos sobre uma pressão devastadora. É pressão de filho, é pressão de esposa, é pressão de marido, é pressão do trabalho, é pressão em todo quanto lugar. É pressão do sistema, é pressão do governo. E na verdade, irmãos, quando nós estamos pressionados, nós vamos agradar alguém, né? E normalmente nós agradamos não a Deus, mas aqueles que estão nos pressionando. Agradamos a cultura, agradamos os filhos, agradamos a esposa, agradamos ao marido. E nessa situação alguém fica desagradado. É o Senhor de toda a glória, de todo o poder, de toda a majestade. É natural, esse é o caminho nosso. Nós estamos desagradando aquele a quem nós não poderíamos desagradar, e com justificativa. Todos aqui têm a justificativa perfeita para dizer por que está agradando. Por exemplo, os pais temerosos, né, que o filho possa sair da igreja, que o filho possa fazer coisa errada, nós começamos a trocar, a aceitar algumas mentiras em troca de verdade, ou amenizar algumas verdades, ou diluir estas verdades, para que eles possam estar presentes perto de nós. Até onde isso é válido? Até onde isso é bom? Até onde vale a pena nós trocarmos a verdade do Senhor para que uma forma que conservar os nossos relacionamentos? Na verdade, isso não é válido, não tem como. O que nós temos observado então nessa sociedade, eu vou explicar aqui que há um autor que eu já falei aqui, ele escreve um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Os nossos lares, eles estão com a Escritura Sagrada silenciada. É como se ela estivesse no off. Ela não está aberta, ela não está emitindo som. A Escritura Sagrada dentro da nossa casa está desligada. Por isso, nós estamos nos tornando cada dia mais pessoas cansadas. Nessa noite, eu quero que você grave 3 coisas daquilo que o Senhor Jesus fez por nós antes da fundação do mundo, para que nós não sejamos mais pessoas cansadas nem ansiosas. 3 coisas. A primeira delas é que Jesus, ele vai curar a nossa ansiedade e o nosso cansaço com uma garantia. Essa é a primeira coisa. Jesus nos dá uma garantia. Ele diz assim: se Deus é por você, quem será contra você? Essa é a garantia. Se Deus é com a tua casa, quem é que pode ser contra ela? E a palavra aqui é proteção. A segunda coisa que o texto vai nos mostrar da obra do Senhor Jesus é que é a providência dele. Todas as coisas cooperam para o bem da família eleita. Preste atenção nisso. Não é alguma coisa, não são algumas coisas, é todas as coisas cooperam. Isso é providência. Então, eu disse que nós estamos cansados, sobrecarregados, ansiosos, com medos, temerosos do futuro, do presente, do passado, tudo atrapalha. Pois bem, o Senhor está dizendo: eu sou o Deus da providência. Todas as coisas cooperam. Às vezes nós estamos olhando para o problema, e o problema é grande, o problema é volumoso, não há solução humanamente falando, mas Deus está dizendo: eu trabalho justamente no problema grande, volumoso, aonde você não enxerga, mas eu sou aquele que posso resolver. Essa é a providência de Deus. Como não repousar? Entenda isso, essa é a palavra que nós precisamos ouvir todos os dias pela manhã. Deus é aquele que nos dá a garantia, Ele é por nós, quem será contra nós? Deus é aquele que nos dá a providência. E a terceira coisa é que Deus nos dá a certeza. A obra do Senhor Jesus nos trouxe a certeza: nada pode separar a família eleita. E aqui a palavra é
triunfo. Eu disse, então, que há um autor, o nome dele é Byung-Chul Han, ele é um sociólogo, e ele escreve um livro, como eu disse, A Sociedade do Cansaço. Ele é um filósofo. E eu quero trabalhar rapidamente aqui essa questão da filosofia social dele com a teologia do relacionamento, a teologia nossa. Por quê? Porque esse filósofo, ele entendeu o seguinte: até pouco tempo atrás, nós éramos construídos na disciplina, tem que fazer. Nós éramos doutrinados a fazer, executar, fazer, alguém sempre estava mandando. Com a virada do tempo, do século XX, nós nos tornamos uma sociedade do desempenho. E você vai perceber isso. Por que desempenho? Porque nós simplesmente substituímos. Eu posso fazer. E a sociedade hoje diz que você pode. E você acredita que você pode, e você começa a trabalhar justamente isso. Só que tem um preço por isso. Antigamente, então, poderíamos dizer que nós éramos mandados. Mas agora, qual que é o problema? Por que nos tornamos a sociedade do cansaço? Porque nós somos aqueles que executam em nós o escravo, na verdade o chefe, o patrão, o mandatário. Nós mesmos colocamos em nós esta pressão. Então, nós somos aqueles que machucam a nós mesmos. E esse sociólogo fala exatamente isso. Nós nos tornamos empresários de nós mesmos. E o que significa isso? Que, na verdade, o que um empresário faz? Ele quer produção, ele quer lucro, ele quer ver o resultado. E você e eu, nós precisamos ver resultado na nossa vida. Mas nós olhamos para a situação social, nós olhamos para a família, nós olhamos para a igreja, nós olhamos para o trabalho. Parece que tudo está desmoronando. O que nós pensamos? Eu não presto, eu não sirvo para absolutamente nada. Nada dá certo do que eu faço. Os jovens estão assim. Os jovens encontram em casa, às vezes, um pai bruto, uma mãe bruta que não consegue entender os sentimentos, não consegue entender as afeições dele, e criticam, e reclamam, e insistem com ele. Ah, mas você é ruim, você precisa melhorar, você precisa fazer. E percebo que essa escravidão, ela está posta todos os dias diante de nós. Marido cobra da esposa, esposa cobra do marido. Na verdade, quando os dois conversam, é só cobrança. Dificilmente tem ternura no meio dessa coisa. Quando tem, louvado seja o Senhor. Mas então esse sociólogo fala que é exatamente isso. Nós somos carrasco de nós mesmos. E sabe o que nós estamos perdendo? Nós estamos perdendo tempo, nós se tornamos vítimas, nós estamos vivendo uma pressão sobre nós mesmos. E como é que ele consegue analisar? Ele tem 3 momentos que ele analisa isso. A primeira delas, ele está dizendo que há uma violência que nós colocamos sobre nós, que é uma violência neuronal. O que significa isso? Antigamente, e há muito tempo atrás, nós temos visto isso, que o grande problema da sociedade eram os vírus, eram as bactérias, e foram construídos vários antibióticos e de longo espectro. Ainda tem esse problema. Mas ele percebeu o seguinte: passou essa fase. Ele está dizendo que o problema agora é neuronal. Qual que é o problema? Depressão, TDAH, localização, você não se sente bem aonde você está, é transtorno de ansiedade generalizada. E uma outra coisa, burnout, para quem não conhece, é aquele cara que trabalha excessivamente. E aqui não podemos dizer, irmão, que todos temos trabalhado excessivamente. A nossa mente está funcionando direto. Às vezes você para descansar à noite, dormir, você não consegue. E aí usamos o subterfúgio, um remedinho, para poder dar uma relaxada. E aí quando nós queremos relaxar um pouquinho mais, quem sabe antes de um remédio, uma televisão. Nós vamos para o asilo, um filminho, alguma coisa que nos tire da loucura do dia a dia. A outra coisa que ele vai falar, então, é que nós colocaram, essa sociedade do cansaço disse que nós podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não é verdade? Percebam isso. Nós estamos caminhando tão ansiosos que nós não paramos mais para almoçar juntos, separadinhos. Se você tem a oportunidade de sentar no trabalho e comer uma marmitinha rápida, um sanduíche, você come um sanduíche. Porque você precisa ganhar tempo. Percebam que nós não estamos olhando a situação pela qual nós estamos vivendo. Não há mais tempo efetivo, tempo de alegria, tempo de contemplação. Por exemplo, aqueles que gostam de fazer comida, parabéns quando gostam de fazer comida. Mas hoje a melhor comida é aquela mais rápida, aquela já pronta. Por isso que os fast foods, eles avançaram. Bom era aquele tempo que começava a se cozinhar de manhã, quando tinha esse tempo para isso, Água no fogão, água, esquentar água, aquela coisa toda, todo um clima, todo um momento, mas isso acabou.
A sociedade do consumo, a sociedade do cansaço, ela está trazendo para nós que nós podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Talvez você nem precisava estar no momento que você está fazendo isso, mas você está tão levado nesse ritmo que você já não consegue parar mais. Né? Não dá tempo de tomar café da manhã, o que se faz? Pega um café, leva para o carro, vai tomando no carro. E aí dirigindo e tomando café, e acha que está certo. Né? E assim continua a conviver. Irmãos, ele avalia essa situação. Nós estamos perdendo uma habilidade que se chama contemplar o belo. Os nossos olhos não têm conseguido enxergar. O Salmo de número 8, verso 1, veja o que ele diz lá. Salmo 8:1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Você acordou de manhã e você fala isso? Oh Deus grandioso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, Senhor. O Salmo 19, continua dando uma olhada lá. Salmo 19, verso de número 1 em diante, ele diz assim, ó. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagens, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Você tem parado para observar como é grandioso o poder da revelação de Deus sobre a nossa vida? Não temos parado, porque nessa sociedade do cansaço nós precisamos produzir. Por isso, irmãos, que esse texto é fundamental para que a gente possa compreender. Uma outra coisa que ele fala, e é o terceiro ponto, ele vai trabalhar o seguinte, quando nós estamos vivendo essa sociedade do cansaço, o que nós queremos quando chegamos em casa? Convidar os amigos para vir? Não, a gente não quer ver ninguém. A sociedade do cansaço, ela traz isolamento. E ele vai trazer aqui um contraponto. Nós precisamos buscar a sociedade do cansaço bom. Engraçado, cansaço bom. O que seria o cansaço bom que ele vai dizer aqui assim? Ele vai dizer que você deveria, mesmo cansado, de repente, aproveitar, dar uma caminhada, convidar alguém. E mesmo que você está cansado, você vai dar uma caminhada e vai ficar o quê? Mais cansado. Mas aqui não é um cansaço bom. Você andou um pouquinho com alguém. Dá para perceber isso? Como nós estamos distanciando disso? Porque ninguém quer cansaço bom. E o cansaço bom, substituindo aqui, é discipulado. O discipulado é reativo. Nós precisamos andar com alguém mesmo estando na sociedade de cansaço. Mas a igreja não quer. As famílias não querem. Na verdade, nós estamos nos distanciando. E nós queremos buscar simplesmente descansar. Mas aonde descansamos? Se a palavra de Deus está silenciada na nossa casa, naquilo que o mundo tem oferecido. E o mundo não quer descansar. O mundo quer corromper o nosso coração. Pois bem, dito isso, nós vamos começar a olhar para o sermão, para a palavra do Senhor. Verso de número 1 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como eu disse, a primeira coisa que nós temos nesse texto é a garantia. A garantia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a proteção. Você está cansado? E a pergunta nessa noite vai para nós. Você chegou aqui hoje, você chegou cansado? Tua mente está cansada? Teu coração está cansado? Você está cheio de dificuldades, cheio de problema? Não precisa, isso aqui não precisa de responder necessariamente, tá? Mas nós estamos cansados. Nós estamos tão envolvidos com o dia a dia que nós não conseguimos parar para pensar o quanto nós estamos cansados. Às vezes vir para a igreja é até um meio da gente poder dar uma espairecida. Que bom se pudesse ser realmente isso acontecer com o nosso coração sempre. Vir para a igreja para dar uma espairecida, porque aqui é o lugar onde o Senhor nos dá a sua proteção. Aqui o apóstolo ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam. Como sabemos? Ele está dizendo que aqui é um conhecimento inabalável. Por que ele sabe? Se você ler Romanos, você vai entender que ele está dizendo que todas as coisas ali estão sobre a mão do Senhor.
Tudo que acontece na nossa vida está sob a proteção do Senhor. Há um conhecimento aqui, então, estabelecido por uma verdade revelada. Mas lembre que eu falei que a Escritura, ela está silenciada na nossa casa. Aquilo que revela é a palavra. A palavra, então, precisa ser aberta. A palavra precisa ser lida. A palavra precisa ser cantada, proclamada. Se ela está em silêncio, você não vai conseguir ter essa expressão, sabemos. Talvez você não saiba, mas Deus é o único que pode dar alívio para o nosso cansaço espiritual. Porque o físico é natural, mas o espiritual é perigoso. Porque uma alma cansada não repousa no Deus da glória. Uma alma cansada não consegue identificar que esse Deus protetor está cuidando de cada um aqui. Todas as coisas, diz o texto bíblico. A palavra que todas as coisas, ela é inclusiva. Ela está dizendo para nós aqui, nenhuma família, nada que aconteça dentro da nossa casa, foge ao cuidado do Senhor. Então, os problemas, eles só pegam de surpresa a nós, mas não a Deus. Quantas vezes nós ficamos temerosos e dizemos para Deus, eu preciso orar porque vai estar acontecendo umas coisas horríveis na minha vida. Não precisa se preocupar, Deus já sabe. O único que foi pego de surpresa foi você. Mas Deus já sabe. Então, todas as coisas, nós precisamos entender aqui que Deus está incluindo. Nossa vida está completamente sob a proteção do Senhor. Ah, como é bom poder ouvir isso. Mesmo que as coisas não estejam andando conforme eu gostaria. Mas como é bom saber isso. Ele continua dizendo no texto, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa cooperar aqui é sinergia. Sinergia é um com o outro trabalham juntos. Mas eu fiquei imaginando, como que a gente pode trabalhar junto com Deus para ajudar nessa equação? Não há como, é interessante porque nós nos cansamos e Deus nos ajuda a ficar descansado. É só assim. Como que nós trabalhamos na sinergia? Nós nos cansamos. Nós trabalhamos excessivamente, nossa mente foge, nosso coração divaga, nossa família se espalha, os problemas se avolumam. Então nós estamos, na verdade, trabalhando para ficar cansado e Deus está trabalhando para nos dar descanso. Essa sinergia é perfeita e Deus é perfeito. Por isso que esse texto aqui é um texto de reconexão. Por isso que esse texto aqui é um texto onde tudo precisa ser, na verdade, tirado, acabado, formatado, e Deus precisa colocar de volta essas certezas. A garantia, se Deus é contigo, quem é que pode ser contra a tua família? Se Deus está no controle absolutamente na vida, na morte, na dificuldade, ninguém pode ir contra, nem você, irmão, nem você, irmã, porque muitas vezes nós somos os primeiros que somos contra a nossa família, contra pai, contra mãe, contra filho, contra cônjuge. Nós mesmos somos aqueles que ficamos brigando, questionando, causando intriga, e Deus é aquele que fica arrumando a confusão. E quantas confusões nós temos aprontado? Quantas coisas nós temos feito? Deus está trabalhando aqui, não somente elegendo uma família. Deus está simplesmente dizendo que nós fomos, olha, se você continuar lendo aqui o texto, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Você não foi só predestinado para a eleição, foi predestinado para ser a imagem de Jesus Cristo. Mas qual é a imagem que nós temos mostrado? Aqui nos faz pensar que por causa do nosso cansaço, nós temos mostrado uma figura completamente temerosa, preocupada, fora de si. Se você tem conseguido acertar a sua vida descansando na verdade revelada do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a garantia que o Senhor nos dá nessa noite. Saia daqui nessa certeza. O mundo vai ruir, as dificuldades vão aumentar, os problemas vão se avolumar, mas não pegarão Deus de surpresa. Ele sabe, mas Ele está dizendo para nós, eu estou no controle. Não se preocupe. Se preocupe sim em acreditar
na verdade que eu estou lhe falando. Se preocupem sim em acreditar naquilo que a palavra de Deus está nos mostrando. Então, irmãos, essa é a primeira coisa que o texto nos mostra, a garantia que Deus tem nos dado. A nossa alma, então, não pode ficar sofrendo ansiedade que nos paralise. Nós não podemos ficar parados no problema, nós precisamos olhar para a solução deste. Deus trabalha para produzir, mesmo quando o mal estiver próximo, produzir bem em nós. Oh, louvado seja o Senhor! Louvado seja Deus que tem nos conduzido. Porque se não fôssemos por Ele, não seríamos por mais ninguém. Será que nós não temos vivido a nossa vida olhando somente para as circunstâncias, por aquilo que elas têm produzido em nós? Porque as circunstâncias, as dificuldades têm trazido aos nossos corações amargura, tristeza, rancor, melancolia, ansiedade, cansaço. Não temos mais tempo para dividir a comunhão com mais alguém. Não temos mais tempo para caminhar, mesmo cansado, olhar para o cansaço bom. Quando chegamos em casa, não queremos ver ninguém. A esposa não quer ver o marido não quer ver a esposa, os pais não querem ver os filhos. Porque a gente não está pronto, não está preparado, a gente está com nossa alma em frangalhos. Por quê? Porque estamos nos distanciando. A sociedade nos consome. Nós mesmos somos nossos próprios verdugos. Nós estamos nos escravizando. Só tem um jeito de mudar tudo isso, a gente olhar para a Escritura e perceber o que ela tem trazido para nós. No verso de número 29, fala aqui, porque os que de antemão conheceu também os predestinou. Aqui é algo maravilhoso, irmãos. Aqui fala de um relacionamento que Deus tem pessoal, é pessoalidade. Ele conheceu, antes da fundação do mundo, Ele já nos conhecia, do jeito que nós somos, do jeito que você é. Do jeitinho que você e a sua casa seriam, Deus nos conheceu. Essa é uma relação pessoal e interna. Nós, então, fomos conhecidos pelo nosso Deus, somos conhecidos pelo nosso Deus. Detalhe, quando Ele olha para mim e para você, Ele sabe todos os erros e os defeitos que nós temos. Quando nós olhamos para os nossos cônjuges e família, nós só olhamos os defeitos e acentuamos eles, mas Deus aqui não. Porque se Deus olhasse para os nossos defeitos, Ele diria: você não presta para o que eu quero, você não serve, vai para outro lugar. Esse texto, ele está dizendo, mesmo vocês sendo imperfeitos, eu vou contar com vocês. Porque eu vou fazer com que a minha obra seja aperfeiçoada, mesmo nas imperfeições de vocês. Mas qual obra? A obra de Cristo. Porque Cristo é perfeição completa. Porque Cristo é redenção absoluta. Porque Cristo é aquele que gera vida, mesmo na sua morte gerou vida. E é exatamente isso. Nas nossas casas, quando se há lutas e dores, geram-se mais lutas e dores, não vida. As discussões machucam. As ofensas se avolumam, as intrigas aumentam, as agonias persistem, há sofrimento, há dissabor, há transtorno. Deus nos conheceu com os nossos erros e pecados. E quando nós não conseguimos entender que nós somos pecadores e por ser pecadores limitados, nós começamos a nos cobrar demais. Não só de nós cobramos de todos aqueles que estão próximos de nós também. O grande detalhe, irmãos, é que nós estamos anulando o propósito para o qual nós somos criados. Nós somos criados eleitos para ser a imagem do Jesus Cristo, Deus invisível, o Deus Todo-Poderoso. Nós somos imagem do Senhor e Salvador, mas nós estamos, na verdade, por causa das nossas ansiedades e erros, nos afastando daquele que poderia mudar a nossa história. Talvez você também não tenha enfrentado os seus pecados e as suas lutas, tem vergonha, tem medo de enfrentá-los. Você não quer ser tratado pelo Senhor. E aí é uma grande preocupação, quando nós não queremos que o Senhor nos trate. Há pessoas que têm persistido com seus erros. Há pessoas que têm persistido com as suas vidas erradas, com as suas atitudes incoerentes e não têm percebido que precisam ser mudadas.
Mas o interessante é que nós só conseguimos perceber que o outro é que precisa ser mudado, não nós. Deus conhece todos, e todos nós precisamos ser mudados pelo Senhor. A partir do verso 29, começa aqui agora uma mudança do texto, onde ele vai dizer como é que tudo isso pode ser mudado. Ele diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós chamamos isso aí de cadeia dourada. É precioso, corrente dourada, cadeia dourada. O Senhor aqui é aquele que está dizendo a seguinte coisa, preste atenção nisso. Como eu disse no princípio, nós ficamos pedindo ou esperando a aprovação das pessoas que estão próximas de nós. Como esposo, eu gostaria que eu tivesse a aprovação da minha esposa, mas nem sempre eu tenho. E aqui também é verdadeiro. Como trabalhador, como filho, nós sempre estamos procurando a aprovação de alguém. Como é bom quando alguém aprova. Quando é bom quando alguém diz, olha, gostei de você, parabéns, continue assim. Porque quando é o contrário, a gente não gosta. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que Ele, desde o princípio de todas as coisas, está dizendo, aqueles que são eleitos do Senhor, aqueles que são chamados do Senhor, não precisam mais de aprovação de ninguém nesse mundo, porque eu já os aprovei. Ele está dizendo, eu predestinei, eu chamei, eu cuidei, eu elegi e eu glorifiquei. A obra de Cristo Jesus por mim e por você, ela já foi completa, cabalmente feita. Não precisa você fazer mais absolutamente nada em troca da sua salvação, porque o Senhor já lhe aprovou. Não precisa você querer mostrar para o mundo inteiro que você é um crente maravilhoso. Você precisa entender que a obra do Senhor já fora feita por intermédio do Senhor Jesus sobre o nosso coração. Então, aqui é um texto que nós precisamos entender. E nós ficamos então preocupados e queremos sempre estar nos justificando. Mas o Senhor já nos justificou. Você é pecador e eu disse isso aqui. Pai, você erra na sua casa. Mãe, você também erra. Filhos, vocês também erram. Avós também erram. Mas não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque estes erros, eles não podem ser pedra de tropeço para uma casa. Porque a palavra de Deus está dizendo que é nestes erros, porque todas as coisas cooperam para o bem da obra do Senhor. Então, tudo o que acontece, os nossos erros, o Senhor vai tratar deles, para que através deles nós possamos ser reconduzidos para a presença do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está cansado, irmão? De conviver com os seus erros, com os erros da sua casa? Está cansado de olhar para a sua família e perceber que esses erros daqueles que são seus têm machucado o seu coração? O Senhor Jesus está dizendo para nós, descansa em mim. Não adianta você ficar sofrendo. Não adianta você ficar chorando e se lamentando, como se tudo estivesse perdido, porque não está perdido. A família eleita do Senhor não é eleição de um, é eleição de um para abençoar todos. Deus vai usar a minha vida, a sua vida, para que a nossa casa possa haver alegria, esperança. Esse é um texto de esperança. Esse é um texto para animar o nosso coração, para saber que nada do que nós possamos fazer ainda vai fazer com que Deus mude a sua perspectiva. Ele está dizendo, eu já fiz tudo o que tinha que fazer por vocês. Eu já preparei tudo. Ele está dizendo aqui, eu predestinei, eu chamei, eu clamei, eu justifiquei e eu glorifiquei. E aqui a ação é contundente, é terminada. Há uma teologia nossa que fala que nós somos salvos e ainda não. E às vezes as pessoas ficam preocupadas e isso traz insegurança. Será que eu sou salvo? Sim! Em Cristo Jesus todos somos salvos porque a obra do Senhor, diz no cruz do Calvário, Tetelestai, foi consumada, foi acabada. Não há dúvidas.
Não pode permear o nosso coração qualquer dúvida quanto ao chamamento, quanto à predestinação, contra a eleição, porque aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário fora feito uma única vez só e é efetiva sobre a família da aliança, é efetiva sobre o eleito de Deus, é efetiva sobre a família a quem Deus chama, é efetivo sobre o nosso coração. E nessa noite o Senhor está nos chamando para essa responsabilidade de entender essa palavra de conforto para o nosso coração. Pare de ser ansioso, para de sofrer, para de chorar pelos problemas que estão avolumando-se na sua casa. Olha para o seu pecado, olha para o seu erro e pare de ser um acusador, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As nossas casas precisam entender isso. Comece a viver na sua casa repouso, mas não um repouso diante da TV, um repouso diante da Escritura que deve ser aberta, um repouso diante da verdade da palavra, um repouso onde a palavra de Deus toma peso, se eleva e ela agiganta e ela transforma o nosso coração para nos entender que nós temos um Deus que nos protege. Esse é o Deus que cuida de nós. A segunda coisa é o Deus da providência. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não apenas permite que as circunstâncias da nossa família ruins aconteçam, mas Ele trabalha para que elas sejam, para conformar o nosso coração parecido com o de Jesus. Para de olhar então para os problemas que está sendo gerado todos os dias na nossa vida, porque a resposta, ela já foi gerada antes da fundação do mundo. Creiam em Cristo Jesus. Creiam em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, porque Ele é o único Deus que pode nos dar a providência. Diz assim, verso 31, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta aqui é retórica. Diante de tudo, o que nós podemos ter? A única conclusão plausível é que se Deus é por nós, haveria a possibilidade de alguma coisa sobre a face da terra ser maior do que Deus? A resposta é não. Absolutamente não. Não. Deus está ativamente trabalhando com os nossos problemas. Você não está sozinho diante da sua dor e da sua luta. Você não está sozinho diante daquilo que você não tem resposta. Inimigos têm se levantado contra o povo de Deus. O diabo tem colocado as suas hostes contra a família. Mas esses inimigos estão com seus dias contados. Porque somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. A igreja que está hoje neste mundo é uma igreja militante, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que se esforça, mas esta igreja que trabalha, que se esforça, já tem um penhor, ela é triunfante. Por quê? Porque nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. O problema que você está passando é grande. Talvez você não consiga enxergar uma solução, mas é neste problema que Deus está trabalhando para que você possa ver a cura e a restauração da sua casa. Descansa nisso. Quem será contra nós? Ninguém que importe. Ninguém que importe. Agora entender isso, descansar nisso, é tornar o nosso coração realmente em casa, um coração que possa contemplar as belezas. Tem conseguido enxergar a beleza dos seus filhos, da sua esposa, da sua casa, daquilo que você tem? Tem parado para olhar para isso? Tem olhado para contemplar? Tem olhado para poder ter gratidão por isso? Tem parado para dizer assim para o teu esposo ou para a tua esposa: eu amo você, é bom estar contigo. Cuidado! Porque nesse clima que nós estamos vivendo, se nós não pararmos para enxergar aquilo que o Senhor está nos dando, nós só vamos enxergar quando a gente perder. Para! Você está no lugar certo. Essa é a família que Deus te deu. Mesmo com os problemas. Porque aquele que não tiver problemas, pode sair. Todos temos problemas. E o que eu vejo é que nós, sabendo que temos problemas, nós achamos que nós somos melhores uns que os outros dentro da nossa casa, dentro da nossa sociedade.
Nós somos os piores inimigos nossos. E muitos de nós não conseguimos enxergar que os grandes vencedores da história, registrada na Escritura e em outros livros, são aqueles mártires que mesmo diante da morte, eles nunca renegaram a verdade e o Cristo Salvador. Mesmo diante das piores lutas, eles sempre mantiveram-se fiel à palavra de Deus. Talvez você na sua casa está trocando a verdade da Escritura para amenizar relacionamentos. Talvez você está trocando ou amenizando a verdade do Senhor para que o relacionamento seu, do esposo, da esposa, dos filhos, possa ser um pouco melhor. Não faça isso. Amenizar a Escritura não traz benesse, mas traz prejuízo. Não permita que a palavra de Deus seja dividida. Não permita que a palavra de Deus seja amenizada. A palavra de Deus é o que é. Deus é o Deus de toda a providência. Deus é o Deus que cuida de cada detalhe. O problema existe, mas Ele quer tratar o problema segundo a verdade dele. Não amenize. Não diga para o filho que ele pode fazer concessões. Não faça concessões aos filhos. Não faça concessão à esposa. Não faça concessão ao namorado. Não faça concessão ao noivo. Não faça concessão com a verdade da palavra. Nós temos muitas armas na Escritura para poder sobreviver diante do caos que nós estamos vivendo. Mas nós não sabemos que essas armas estão prontas para nós. Essa é uma arma, o Deus de toda a providência. Hoje você vai voltar para casa. A sua casa vai estar do mesmo jeito que você saiu. Talvez bagunçada, talvez não. Os problemas estarão lá, mas você vai poder dormir descansando. O Deus da providência opera nos meus problemas. O Deus Todo-Poderoso é a garantia de que eu conseguirei vencer. Saiba disso. Verso de número 32. Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com eles todas as coisas? Então, se Deus não poupou Jesus Cristo, por que Ele pouparia qualquer outra coisa na sua providência para dar para nós a vitória? Esse Deus, então, que está cuidando de nós, é o Deus que está com a sua graça completamente aberta. As fontes estão abertas. Tudo o que o Senhor vai fazer e precisa fazer, Ele vai fazer, para que o nosso coração entenda quem é Ele. Por isso que eu disse, esse texto é de conexão. Ele quer conectar o nosso coração com o coração do Eterno. Ele quer trazer paz. Ele quer trazer que os nossos olhos brilhem quando contemplarem a beleza do nosso Senhor. Continuando, irmãos, então, nós temos um Deus que nos dá garantia, nós temos um Deus que nos dá toda a providência e, por fim, nós temos um Deus que nos dá uma certeza. Qual que é a certeza que Deus nos dá? Veja lá, verso de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, perigo, ou espada? Quem nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. Observe que isso é importante porque muitas coisas dentro da nossa casa têm sido motivos para divórcios, motivos para rancor, motivos para estagnação, motivos para a gente não ir para a igreja, motivos para a gente abandonar a fé, motivos para a gente não educar os nossos filhos na justiça. Muitos são os motivos, mas aqui está dizendo, nenhum desses motivos, eles são justificáveis para nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque o amor é de Deus, porque o amor é de Jesus. E por causa do amor dele por nós, é que nós somos cobertos com essa certeza. Você tem essa certeza? Quantas foram as vezes que você fez a troca no seu coração pelos problemas que você está vivendo ou pela certeza de que o Deus Todo-Poderoso é aquele que consegue fazer com que o nosso coração descanse nele? Nós temos uma fé, irmãos, que ela nos leva para entender que Deus está dizendo para nós a seguinte coisa: Ele não está dizendo que não haverá problemas, mas Ele está dizendo, mesmo diante dos problemas, eu estarei com vocês. Você vai voltar para casa e os problemas continuarão lá, porque eles estão em nós.
aonde nós estivermos, os problemas estão. Mas Ele está dizendo: eu farei com que cada um de vocês possam perceber que eu sou a garantia para que vocês possam ter os seus problemas solucionados. Irmãos, muitas das vezes nós estamos tão pressionados pela sociedade atual que nós pressionamos uns aos outros. Quantos de nós aqui não pressionam os nossos filhos? Por exemplo, qual que é a rotina de um filho comum hoje de uma igreja, da nossa igreja? De segunda a sábado vão para a escola, de manhã ou à tarde. Depois disso tem basquete, tem vôlei, tem kumon, tem piscina, tem tudo isso aí. O que nós estamos dizendo? Não, vocês precisam ser vencedores. Vocês precisam estudar. Vocês precisam fazer inglês. Vocês precisam fazer francês. Vocês precisam correr atrás do prejuízo. Eu pergunto, os nossos filhos, eles fazem parte dessa sociedade do cansaço? Sim. Por causa de quem? Da sociedade ou é dos pais? Dos pais. Nós botamos pressão, nós cobramos, nós exigimos. E assim exigimos em toda a esfera. Marido exige da esposa, a esposa exige do marido. E aí o ciclo continua, porque nós não conseguimos descansar naquele que tem a garantia. Nós não conseguimos descansar naquele que tem a promessa. Nós não conseguimos descansar naquele que é Senhor da nossa vida. E por isso a nossa rotina continua assim. É cobrança em cima de cobrança. E nós esperamos chegar em casa e receber uma palavra de consolo. A palavra de consolo não existe, porque a palavra do Senhor está parada, está fechada. E o nosso coração fechado juntamente como ela está. Por isso, nessa noite, o Senhor nos convida para que, como servos do Deus vivo, como família eleita do Senhor, a palavra de Deus reconforte o nosso coração. Que a palavra do Senhor possa trazer para nós uma expectativa, uma família eleita, mesmo com luta, mesmo com dor, mas uma família que descansa na palavra de Deus. Saia daqui sabendo disso. Você não vai mudar logo, mas o Senhor vai trabalhar no seu coração, por causa do nosso problema, a tornar a mim e a você pessoas que possam agradar mais ao coração do Senhor. Concluindo, irmãos, você foi eleito antes da fundação do mundo. Você é amado com o amor paternal do Senhor. Um amor que nunca falha. A sua eleição é para abençoar a todos ao seu redor. Você é guardião de uma herança que passa de geração a geração. E agora nós descobrimos que a verdade que une tudo isso e nos liberta, que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. 3 palavras nós aprendemos nessa noite. Proteção. Deus está ativamente trabalhando por nós. Ele é a nossa garantia suprema. Ele é a nossa garantia que nunca seremos abandonados. Sabe o que isso implica? Em crentes maduros. Crentes maduros não são ansiosos. Crentes maduros são aqueles que dizem assim: calma, o Senhor vai dar a resposta. Não atemorize o seu coração. É aquele que chama a esposa: vamos orar, amor. É aquele que chama os filhos: vamos orar, filhos, porque o Senhor está cuidando de nós. Proteção. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Nós aprendemos uma segunda palavra: providência. O Deus está trabalhando através de todas as coisas para o supremo bem da família. Cada circunstância se torna uma oportunidade mais aprofundada para que nós nos pareçamos cada vez mais com Jesus. Deus trabalha nos nossos erros. Deus reconhece cada um aqui. Você só está aqui porque você é imperfeito. Você só está aqui porque Deus está tratando de você. Você só está aqui porque você carece de Deus. Terceira palavra que nós aprendemos: triunfo. Nós não seremos poupados do sofrimento, mas Deus vai fazer com que sejamos vencedores nele. Acredite nisso. Jesus é a garantia para que tudo isso dê certo. Jesus é a garantia viva para que a nossa família nunca seja abandonada. Jesus é a segurança da nossa família. Tudo depende de Cristo, não de você. Pare de viver a sociedade do cansaço.
Pare de se cobrar demais e cobrar dos outros excessivamente. Descanse na verdade revelacional do Senhor. Descansa na palavra de Deus. Descansa na verdade de estar junto com aqueles a quem você ama. Olha mais para a tua casa. Olha mais para aqueles que estão próximos de você. Ame mais. Elogie mais. Abrace mais. Mas acima de tudo, olhe mais para o Senhor Redentor da sua vida. Olhe para Jesus Cristo, Senhor, Senhor, Senhor da tua história. A segurança da nossa família, então, depende única e exclusivamente do Senhor Jesus. A obra já foi completada. Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos vocacionou e Ele nos glorificou. Oh, glória ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Se tudo isso que nós estamos falando é verdade, a pergunta que fica é: por que não descansamos em Cristo? Por que não descansamos no Senhor? Por que andamos ansiosos? Pense nisso. Descansa mais. Você foi eleito para permanecer firme na verdade, custe o que custar. A sua eleição não é frágil, ela é indestrutível. Ninguém pode contra o eleito de Deus. Ninguém pode contra o eleito do Senhor. Eu quero encerrar e trazer aqui para nós uma conclusão daquilo que nós precisamos fazer diante daquilo que foi exposto. O problema atual da sociedade, da igreja de hoje, é o esgotamento. Nós viramos escravos de nós mesmos. Jesus Cristo nos convida nesta noite a nos aproximarmos dEle, porque Ele quer nos dar ao coração avivamento, Ele quer nos dar ao coração certezas, Ele quer nos dar ao coração alegrias que possam encher novamente o nosso coração de esperança. Está esgotado? Aqui é o lugar para Cristo fazer você se encher de volta de esperança. Segunda coisa, talvez o reflexo da nossa família, assim como é em nós, é o reflexo que dentro de casa todo mundo é gerente, ninguém é servo, todo mundo manda, todo mundo é patrão. O Senhor está dizendo: não, só tem um que manda na nossa casa, é o Senhor Jesus. Descanse nele como servo do Senhor. Terceira coisa, assim como o Salmo 8 e 19 que eu li, que nos faz a reflexão de olharmos para o Deus Todo-Poderoso, nós precisamos de uma reorientação. Talvez você tenha buscado, como sociedade do cansaço, o isolamento na tua casa. Pare um pouco, saia, vai buscar alguém para caminhar um pouco mais, mesmo cansado, mas é um cansaço do bem. As pessoas precisam estar olhando para nós e perceber que mesmo nós estando cansados, mas a palavra do Senhor nos revigora. Não importa o horário e o tempo que você vai achar, mas procure isso. Talvez a pessoa está bem próxima de você, com quem você precisa caminhar um pouquinho mais. Mesmo cansado, joga tudo aquilo que você tem eleito. Porque sabe o que acontece? Na nossa teologia, diz que nosso coração é uma produção de ídolos. E sabe o que acontece por essa verdade? Na sociedade do cansaço, nós elegemos o nosso eu como protagonista na nossa história e deixamos o Senhor da glória. É por isso que nós somos idólatras. É por isso que nós abandonamos o Senhor Todo-Poderoso, porque nós só conseguimos olhar para nós. Nós não conseguimos olhar para quem está perto. Tira você do centro do seu coração e devolva ao Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, o Senhor é o dono de tudo que eu sou, de tudo que eu tenho. Esse sou eu. Trata do meu coração, trata da minha vida, porque eu preciso de um cuidado especial. Lembra que eu disse? O Senhor nos conhece pelo nome? Ninguém aqui é anônimo. O Senhor conhece cada detalhe da nossa vida e da nossa existência. Por fim, tudo o que você precisa fazer é descansar na palavra do Senhor, porque a obra do Senhor já foi feita. Contemple, porque quando você descansa, e aqui nessa noite nós estamos descansando, isso aqui é para a glória de Deus. Descanse, abandone toda a tua ansiedade e diga ao Senhor: Pai, traga cura
para o meu coração. Que Deus nos abençoe. Amém?